Muito bem, senhores, voltamos aqui para a quarta e última etapa da nossa aula, uma aula especial para pós-penal e processo penal do Legale. Nós estamos no módulo 4, essa é a aula sexta aula do módulo 4, né? Falando aí do estelionato com vocês, né? Muito bem, nós estamos tratando, né, das formas equiparadas do estelionato, no artigo 171, parágrafo 2º, e nós estávamos falando do inciso 5º do parágrafo 2º, que é a fraude e recebimento de seguros, né? Uma questão que cai muito em concursos é a questão relativa à autolesão. Então, muitas pessoas questionam, se a pessoa se autolesionar, isso é crime, se autolesionar? Então, às vezes, o candidato, ele olha para o aspecto físico, né, de crimes contra a pessoa, e aí ele está se prejudicando, e ao se prejudicar, não seria crime. Veja que a autolesão pode ser crime, sim, e crime contra o patrimônio, porque pode ser uma forma de tentar lesionar alguém, por exemplo, financeiramente, inseguro, né? Nós tivemos uma brasileira, há muitos anos, que morava na Suíça, e ela foi agredida por um grupo neonazista, né, xenofóbico, e recebeu ali, inclusive, algumas agressões e até machucaram a moça com suástica nazista, etc. Ela foi agredida dessa forma, né? Muito bem, aí a polícia suíça investigou e viu que era fraude, que a moça tinha se automutilado, se autocortado, em razão da possibilidade de recebimento de um seguro, porque lá na Suíça existe essa possibilidade, né, da pessoa que é vítima de algum tipo de xenofobia receber do Estado uma indenização, e é isso que ela estava tentando, né? Fosse aqui no Brasil, estaria caracterizado esse artigo 171, parágrafo 2º, inciso 5º também, né? Fraude a seguros, muita fraude a gente vai encontrar na vida prática, né? Muito bem, e aí nós chegamos ao cheque sem fundos, né? O estelionato, modalidade cheque sem fundos. É claro que hoje em dia se utiliza muito menos cheque do que se utilizou no passado. Ainda se utiliza, né? Né? Nem todas as operações são eletrônicas, nem tudo é cartão, né? Ainda o Brasil é muito grande, há muito cheque ainda, mas muito menos, notavelmente, muito menos do que no passado, né? Conforme nós já dissemos aqui no bloco anterior, cheque é pagamento à vista. E o que acontece? Às vezes, uma pessoa, quando vai fazer a compra, ao invés de ter um dinheiro, ela dá um cheque e dando uma ordem para o banco pagar aquela pessoa, né? O cheque é isso, é uma ordem ao banco, né? Pague essa pessoa, tanto eu tenho dinheiro aí na minha conta, pague essa pessoa. Então, ao invés de ter o dinheiro ali consigo, andar com o dinheiro para cima e para baixo, a pessoa dá um cheque e o comerciante recebe o cheque, porque é como se estivesse recebendo dinheiro. Pega aquele cheque, vai ao banco, faz o saque e tudo muito bem, né? Só que a pessoa deu um cheque dizendo que tem dinheiro na conta, quando na verdade não tem dinheiro na conta. Diz que tem dinheiro na conta, mas na verdade não tem dinheiro na conta, né? E isso, então, seria uma fraude, né? Uma fraude, né? Uma espécie de estelionato perpetrado aí, modus operandi, com a emissão de cheques sem devida provisão de fundos, né? A jurisprudência já deixou muito claro no sentido de que esse estelionato, cheque sem fundo, precisa ter fraude, precisa ter enganação, porque há casos, né, tanto práticos como acadêmicos, já caiu em concurso, de conta conjunta, em que o marido e a mulher têm uma conta conjunta, por exemplo, e um dá um cheque ignorando que o outro também deu cheque, e aí a conta não vai suportar esses dois cheques, né? Então, um vai compensar, o outro não. Então, o cheque vai bater e vai voltar, né, sem fundos. Então, tem ali um crime de estelionato de cheque sem fundo? Não, porque não houve fraude, não houve a intenção, né?
Seria uma ideia fundamental. Outra questão é do cheque pré ou pós-datado, né? Segundo a jurisprudência, o cheque chamado de pré-datado ou pós-datado, aquele, né, bom para o dia tal, descaracteriza o cheque como pagamento à vista. O cheque é o pagamento à vista. Só que, nessa situação, descaracteriza, vira uma espécie de garantia do negócio. É como se fora uma nota promissória. Imagina, ele chega lá e diz assim, olha, eu não tenho cheque, eu não tenho dinheiro agora. Eu tenho daqui a um mês. Dia tal eu terei o dinheiro, tá certo? Agora eu não tenho. Você aceita um cheque para o dia tal? Né? Aí o comerciante pensa, fala assim, bom, não, dia tal eu aceito. Só que neste momento em que o comerciante aceita o cheque pré, ele está também aceitando um risco. Porque é muito diferente você dar um cheque agora, falar, ó, agora tem dinheiro na conta, vai lá, e não tem, né? Do que falar que dali 30 dias vai ter. Porque naqueles 30 dias, muita coisa pode ocorrer. O patrão pode não pagar o salário, a pessoa pode não receber dinheiro que ela imaginou que ia receber para poder pagar, ela pode ter outros gastos, enfim, né? O ladrão pode roubá-lo. Tanta coisa pode acontecer e talvez dali 30 dias o pagamento fique frustrado, né? Mas de qualquer forma o comerciante vai ter uma segurança, um título de crédito que ele vai poder de alguma forma executar ali, né? Essa seria a ideia, então, em que nós temos da possibilidade de o cheque pré ou pós-datado descaracterizando como pagamento à vista e, consequentemente, descaracterizando o estelionato por meio de cheque. Ok? Bom, também vale destacar que o cheque dado ali da conta encerrada, né, não é cheque sem fundos, portanto não entraria no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º, e sim entraria no caput. É uma espécie de estelionato do caput, dar um cheque de conta encerrada. Não é um cheque sem fundos, é dizer que tem uma conta e não tem. É outra história diferente. Compreendido? Não tem variações ali. Vale destacar um detalhe acerca de competência, né? Porque a jurisprudência, inclusive, tem súmula do STF, do STJ, tratando sobre isso, no sentido de que o sujeito, o lugar competente para processar o estelionato modalidade de cheque sem fundos era, segundo a jurisprudência, o local em que houve a recusa do pagamento, né, por conta do sacado ali, do banco, né, da agência bancária. Então, essa era a jurisprudência pacífica, só que a lei mudou, tá, pessoal? Então, uma lei recente diz que é onde foi entregue o cheque. Hoje é diferente, portanto, essas súmulas, tanto do STF quanto do STJ, caíram, né? Por falar em súmula, para fechar esse ponto, a súmula 554 do STF diz, basicamente, que o pagamento do cheque após o recebimento da denúncia ou queixa não há obstação. Então, isso, a contrário do senso, é muito interessante, porque se a súmula diz que o pagamento do cheque após o recebimento não há obstação, significa que o pagamento antes do recebimento obsta a ação. Então, pagou o cheque, deu um cheque sem fundos, mas antes do recebimento da denúncia ou queixa, foi lá e pagou. Isso é uma causa de extinção da punibilidade, a gente não pode ser processado, não pode ser punido por aquilo. Compreendido? Legal? Algumas ideias aí sobre o pagamento, a fraude por meio de pagamento de cheque, né? Bom, algumas observações importantes. Então, para a primeira modalidade de estelionato, que é do caput, cabe o privilégio, né? Aquilo que nós falamos já antecipadamente, né, no parágrafo 1º do artigo 171. Né? Segundo, para todas as frases, a pena será aumentada de 1/3. Vocês viram que a pena é de 1 a 5 anos, mas que ela pode ser aumentada de 1/3 se o crime é cometido
em detrimento de entidade de direito público ou institutos de economia popular, assistência social ou beneficência. É muito comum, a gente vê demais na prática, fraude ao INSS. Né? Inclusive, tem alguns advogados que atuam aí perante o INSS, perante a Previdência, e muitas vezes são acusados de fraude também, né? De tentar enganar, tentar obter um benefício que é indevido, né? E são processados, e sempre tem esse aumento de pena, de 1/3, né? E que pode não representar muita coisa, pode não parecer muita coisa, mas, na verdade, eu tenho visto isso, acaba tendo uma influência muito importante na prescrição, porque o sujeito que pega uma pena mínima ali, ou muito próximo do mínimo, vai receber uma pena, mas com o aumento de 1/3, isso pode elevar o patamar prescricional ali também. Então, é muito importante essa ideia do aumento. Às vezes tem concurso de crimes, crime continuado, e ainda tem esse aumento também, né? São vários fatores. Outra questão que foi modificada recentemente na legislação é que, em regra, o estelionato segue a ação penal pública condicionada à representação. Então, temos uma ação pública condicionada à representação, né? Em que situação? Antigamente era pública e incondicionada em qualquer situação. Hoje é condicionada à representação, quer dizer, o agente só será processado se a vítima assim requerer, entender, né? Salvo em alguns casos ainda se mantém de ação pública incondicionada. Se a vítima for administração pública, direta ou indireta, for criança ou adolescente, for idoso, idoso não, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos, ou incapaz. Não é o idoso é aquele que tem 60 anos ou mais. A lei fala 70 anos ou mais. Então, essas pessoas que estão listadas aqui, a ação é pública incondicionada. Mas, salvo essas, a ação passou a ser pública condicionada à representação, né? Bom, antes do intervalo eu alertei para vocês acerca do estelionato eletrônico, mudanças trazidas pela Lei 14.155 de 2021. É uma mudança muito recente, com punição bastante rigorosa. Bom, já não é de hoje, em que nós temos fraudes aí pela internet, de tudo quanto é jeito, mas não tinha uma regra específica para isso, né? Era punido comumente como estelionato. Mas envolve muitos fatores, uma dinâmica, uma sofisticação que merece uma atenção especial e uma pena especial. Quem de nós não recebe quase que diariamente tentativas de fraude? Segue a conta, né? Ali conta da companhia telefônica, sei lá. E às vezes a pessoa recebe aquilo e paga. E não é um boleto fraudulento. Não é? Clique aqui para saber não sei o quê. São fraudes e fraudes que são perpetradas o tempo todo. Então, o legislador, atento a isso, com a Lei 14.155, criou algumas situações. Dentre elas, a chamada fraude eletrônica, que está no parágrafo 2º-A, e eu chamo a atenção de que a pena é de 4 a 8 anos de reclusão. Olha, esse estelionato é de 1 a 5. A fraude eletrônica é de 4 a 8 anos, ali igual o roubo praticamente, tá certo? E multa. Se a fraude é cometida com a utilização de informações fornecidas pela vítima ou por ter sido induzido a erro por meio de redes sociais, contatos telefônicos ou envio de correio eletrônico, né? Diante dessa situação, a pena é muito maior. Correio eletrônico fraudulento ou por qualquer outro meio fraudulento. Então, pena de 4 a 8 anos. E que, na verdade, ainda pode ser aumentado, né? Aumentado, olha só. Parágrafo 2º-B. A pena prevista no parágrafo 2º-A desse artigo, considerada a relevância do resultado gravoso, aumenta de 1/3 a 2/3
terços, ainda essa pena, que de 4 a 8 aumenta de 1/3 a 2/3, se mediante utilização de servidor fora do território nacional, que aí é de mais difícil análise, exame, proteção, né? E ainda se criou o estelionato contra idoso ou vulnerável. No parágrafo 4º, a pena aumenta-se de 1/3, uma causa de aumento, ao dobro, podendo até dobrar, se o crime é cometido contra idoso, vulnerável, considerada a relevância do resultado gravoso. Então, aquela pena que é de 4 a 8 anos pode ser dobrada, pode ser de 8 a 16 anos, se for contra idoso ou vulnerável. Ok? Muito bem, pessoal. Então, com isso, nós encerramos aqui a nossa aula. Uma grande satisfação estar junto com vocês. Como vocês sabem, qualquer dúvida, qualquer apontamento dessa aula ou de qualquer outra, estamos à disposição nos nossos contatos. Um grande abraço para todos. Até a próxima.